Aí ela conheceu essa criança na creche, como professora. E Santo André tinha um projeto, não sei se ainda tem, chamado Família Solidária. A gente se cadastrava no abrigo, né, que seria o São Francisco, que é o da prefeitura, e a gente podia pegar crianças para passar final de semana, eventualmente Natal, Ano Novo, férias. Isso tem muitas cidades. Não sei se ainda existe. 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 Não sei se em Santo André, mas outras cidades não tem o vínculo da adoção, mas você pega crianças em abrigos, em lares e leva para o seu convívio num final de semana, é autorizado pela justiça, inclusive, Isso, tem um cadastro. a juíza, na época, a doutora Soraya, tinha que autorizar, né, passava tem um por uma entrevista. De quem são os pais, do nível de segurança que você vai oferecer. Aí ela simplesmente chegou em casa um dia da creche dizendo que ia trazer uma menininha, que ela já tinha me falado muito dessa menininha, para passar Natal. Essa menininha chamava-se como? Natasha. Natasha. Para passar Natal e Ano Novo. Em princípio, eu falei, eu não quero, seu pai vai ficar muito bravo. Eu falei, eu não vou nem olhar para a cara, porque eu para cachorro e para criança, né, ninguém existe. Mas ela não me obedeceu como todo bom filho, né? Aí eu cheguei, eu trabalhava no shopping São Caetano, cheguei véspera de Natal, 23 de dezembro, 11 horas da noite, cansadíssima, estava lá a pequenininha acampada no meu quarto. Aquela noite eu não... A sua filha que trouxe? A minha filha que trouxe. Aí aquela noite eu não dormi. A sua filha já era casada ou não? Não, estava, isso foi em dezembro, ela ia casar em março. Tá. Aí aquela noite eu não dormi, misto de dó, mas alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa a mais. Tinha te tocado aquilo ali de uma maneira especial. Alguma coisa a mais ali. Aí aquela primeira visita eu pouco a vi, porque eu trabalhava em época de Natal, comércio. Muito concorrido. Minha filha passeava muito com ela. Aí passou, aí tinha as férias de janeiro. Aí vou trazer para ficar 15 dias. E aí ficou. E aí a gente começou a pegá-la também, me cadastrei, porque na época só minha filha era cadastrada, me cadastrei. E comecei a pegá-la. Só que aí eu e meu marido, eu não tinha coragem de falar para ele, vamos adotar. 30 anos de casado. Os filhos criados. Eu vou falar para ele, vamos adotar mais um, né? Pegar mais um filho. Mas um dia ele chegou, a gente tinha devolvido ela, porque a gente pegava na sexta e devolvia no domingo. Aí eu lavando louça, ele jantando, me faltava o ar, aquela dor, porque parecia que era um filho meu que eu tinha largado lá, num outro lugar. Aí ele falou, senta aqui. Ele fez, vamos adotar? Falei, vamos. Aí ele tirou um telefone do Conselho Tutelar, que não tinha nada a ver, porque não é por aí que se começava Essa é outra processo. Etapa que eu quero que você nos conte aqui. Não, nem é por aí. A primeira grande decisão é do casal decidir adotar, mas depois tem um calvário pela frente. Tem. Aí é uma batalha. Aí eu e minha filha estivemos no setor técnico, porque nem toda criança que está em abrigo, ela está disponível para adoção. Mas essa é uma pergunta. A senhora considera um bom formato esse, em permitir que uma família que queira adotar, não é um pouco grosseiro? Não foi o teu caso, porque você não queria adotar, a criança começou a frequentar a sua família, a sua casa, daí despertou esse amor por essa criança, hoje a sua filha Natasha, e fortaleceu a tese da adoção. Como a senhora avalia isso, em que os pais ou os futuros pais que irão adotar uma criança, é válida essa experiência de poder passar nos abrigos, pedir para passar finais de semana antes da decisão de adoção? Não. Por quê? Porque agora, né, passado tanto tempo, é o que menos nos grupos de apoio à adoção, do qual eu faço parte do Mas Santo a pergunta André, é válida, porque eu achei eles não aconselham a fazer isso. Porque parece que você está comprando um produto e não é esse o espírito de quem quer adotar. E tem uma coisa, a criança... Você faz o test drive com uma criança, depois não gosta, devolve. E mesmo Por isso que eu provoquei a pergunta exatamente para ter esse negócio choque. de família solidária também, se você me perguntar se eu acho correto ir lá pegar uma criança, trazer para o mundo de fora, para ele ver o que é bom, depois você devolve, até hoje eu não sei te dizer se isso é válido ou não. Se é uma boa ou uma má experiência. Eu não sei, porque deve ser muito triste para a criança, né? Vem para o lado de fora, fica 2, 3 dias e sabe que vai ter que retornar. E o inverso? Tudo bem que a justiça é muito rígida, às vezes é até burocrática excessivamente, mas ela busca esse excesso exatamente para dar um rigor e não ter o risco de um casal, alguém querer adotar uma criança e depois se arrepender.
É válida toda esta, vamos chamar, essas teóricas dificuldades que são impostas exatamente para a decisão ser muito correta e muito firme? Eu acho que é válido. É válida. Porque tem que ter o estágio de convivência que eles falam. Porque, às vezes, a gente vê lá pelo grupo que tem casais que já estão tentando, já fizeram inseminação, que diz que é um processo dolorido, horroroso, não dá certo a adoção, aí eles se empolgam e vão para a adoção. Então, aquele ímpeto, aquela vontade tanto de serem pais, acabam... Já aconteceu no nosso grupo de assim, apresentar uma criança e falar, você tem até amanhã para você resolver. Aí leva para casa, porque você pode. Enquanto você está com a guarda provisória, se você vê que não tem, você não consegue criar laços afetivos com a criança e a criança com você pode devolver. Qual é o período mínimo dessa guarda provisória que é dado pela Justiça? É indeterminado. No meu caso, nós tivemos 2 anos de guarda provisória, revogado assim renovado, acho que é o termo. Renovado a cada 6 meses. Cada 6 meses vencia a guarda provisória. E isso a Justiça... quando já está correndo o processo já de adoção. Já estava correndo o processo de adoção. A gente, cada 6 meses, a gente era chamado no fórum, aí conseguia mais 6 meses... Nesse período, existia alguma inspeção por parte da Justiça para saber o tratamento que era dedicado a essa criança? Uma vez só eu fui chamada no Fórum de Santo André, porque São Caetano não tem setor técnico, que é assistente social, psicóloga. Então, eu fiz o meu cadastro por São Caetano, por residir lá. Mas como a criança era daqui, e eu tinha que passar pelo setor técnico de Santo André. Tá. Mas, mesmo assim, me disseram que ia passar uma assistente social em casa para ver como ela estava nessa guarda provisória, mas nunca apareceu ninguém em casa. A única inspeção foi sua palavra que você veio dar ao fórum. Uma vez que eu vim ao fórum, a gente traz a criança para ver a reação da criança, né, se ela está feliz, porque dá para perceber. Né? Quando, ainda nessa questão do lado sentimental, do emocional e não do judiciário, quando você e seu marido tiveram a certeza, assim, que você sentiu, além dessa conversa, depois que você deixou a criança, como cresce esse sentimento, até para quem está nos assistindo, que tem vontade de adotar um filho, que está visitando abrigos, que está indo em creches, qual que é o momento? É coração puro? É coração puro, é pura emoção. Lógico que eu e meu marido, a gente tem vários fatores, né, que a gente teve que pesar. Porque não é a mesma coisa... Eu tive 3 filhos biológicos, eu nunca pensei, eu posso morrer ano que vem, mas com o passar da idade, você sabe que você não tem mais aquela perspectiva de muitos anos, né? Que nem eu estou com 60, minha avó viveu até os... Essa conversa não me convence. Não, mas é preocupante. A longevidade do homem já passou dos 80. Bom, E, segundo o governador Alckmin, as mulheres que se cuidam não morrem mais. Então, você tem tempo para adotar outro. Mas é uma questão preocupante. Você fala, sem dúvida, se acontece alguma coisa, é um casal de 30, 35 anos. A parte financeira, sem dúvida. Né, que meu marido já está aposentado, mas ele continua trabalhando. Se não tivesse a Natasha, talvez ele já tivesse parado. Ele trabalha em Santo Amaro. Então, é preocupante. Mas é uma responsabilidade nova, né? É uma vida, Como 3 que você já havia tido, voltou a ter mais uma. Mas eu tenho um acordo com a filha, com a outra. Isso que eu ia perguntar. Ela que foi, vamos dizer assim, o instrumento que iniciou esse processo. Qual é a relação dela? Então, ela queria, em princípio, adotar. Mas era solteira ainda. Mas podia, não teria problema. Mas porque ela ia casar em março. Meu marido falou, não, é nossa. Não, senhora. Essa estavam brigando para ver quem ficava com a Natasha. Para ficar com a Natasha. Qual a relação dos filhos biológicos no primeiro momento em saber que vocês estariam adotando e depois da adoção, agora já um fato consumado com 7 anos de convívio já? Isso, já. Quase 8. Até mais, né? Porque a gente já... Um ano e pouco a gente já iniciou o contato? Assim, o meu mais velho, em princípio, ele ficou meio receoso, assim, mas aceitou. Eu tenho um do meio, que era o do meio, foi embora para Portugal, quer que eu mande ela para lá, de tanto que ele gosta dela. E a Camila, que foi suspeita porque a segunda mãe. Da lança do processo. Então, ela já está incumbida. Se acontecer alguma coisa conosco, é ela que... E ela casou? Casou, já separou, já está em outra. Mas fica com a criança ou não? Fica. Natasha e ela são até fisicamente parecidas, porque eu sou loira, tenho olho verde.
Minha filha é alta, morena, olho escuro, cabelo escuro, igual da Natasha, que eu te mostrei a foto. Eu vi a foto. Elas são muito parecidas. Nós não vamos mostrar a foto, até porque é menor para preservar não... a imagem, apesar que a sua filha hoje é um direito que você, inclusive, teria. Porque agora ninguém mais me tira. Não é uma criança que está em processo ainda, mas enfim, não há necessidade. Não. Aqui o que vale para nós é a motivação, o incentivo e a história de quem realmente teve a iniciativa e a decisão em adotar uma criança. Vamos na parte agora burocrática. Aí complica um pouquinho para o meu lado. Conta para a gente como é que faz perante a justiça para você formalizar o pedido até chegar ao momento da adoção, quando é expedido o termo, a certidão em seu nome, no nome do seu marido. Vamos lá, como começa? A primeira coisa, que não aconteceu no meu caso, você tem que ser habilitado. Você tem que entrar num cadastro. Você tem que fazer primeiro é uma habilitação. Tá. O que é essa habilitação? Habilitação você passa por um psicólogo, psiquiatra, você tem que ter entrevista no casal. Você tem que ter um aval de um psiquiatra, idoneidade, que eu me lembre, parece que tem alguma coisa de... residência fixa. Residência fixa. Quanto assim, a parte financeira, nunca perguntaram quanto meu marido ganha, quanto não ganha. Não era o determinante isso? Não. Mas sim a estabilidade, a estabilidade integridade emocional, saber se o casal não é violento, isso. Que é o óbvio, afinal de contas... Um atestado de antecedentes, para ver que você nunca teve nada... O jeito que é adotar uma criança, levantam lá, ele já tem 3 BOs de agressão na mulher ou vice-versa, coisa e tal. Eu não entendo, mas eu acho que isso já iria dificultar, né? Então, o primeiro passo é você poder estar habilitada. Quem te habilita? O fórum da cidade. Poder Judiciário. O Poder Judiciário. Poder Judiciário. Que nem, como eu te falei, eu vim para Santo André, porque essa habilitação... E a criança era daqui. Eu só conseguiria aqui porque não tem setor técnico em São Caetano, também não sei porquê. Eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, você vai continuar com a gente no Personalidade Mais de hoje, entrevistando Maria Aparecida, ela que é uma mãe por adoção, contando essa bonita história de vida. Continue com a gente no Personalidade Mais. Agora, de segunda a sexta, nós temos um encontro marcado a partir das 10h15 da noite. Saúde, educação, música, política, segurança, atualidades. Enfim, tudo é assunto aqui no Show Mais. Portanto, não se esqueça, segunda a sexta, às 10h15. Show Mais. Oferecimento. Pensou em gesso, pensou Gemark. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, neste mês de maio, que é também o mês da adoção. Nós estamos recebendo Maria Aparecida, ela que é uma mãe por adoção, contando essa bonita história de vida. Maria, no primeiro bloco nós tivemos a oportunidade de contar o lado afetivo, como deu-se o conhecimento até o momento da adoção, e nós iniciávamos aqui a questão de como se formaliza e como transcorre perante ao Poder Judiciário o procedimento para que você efetivamente possa adotar uma criança. Nesse primeiro momento você me falava que você tem que estar habilitada, passa por um psiquiatra, tudo isso do Poder Judiciário, e aí você fica inscrita num cadastro, você faz parte de um cadastro, isso? E aí qual é a disponibilidade? O fórum te avisa quando tem uma criança para ser adotada? Qual é o critério? Eles pedem para você visitar o abrigo, o lar, a creche, como funciona para fazer a escolha da criança? Pelo que eu saiba, não. É assim, você tem o cadastro agora, que parece que mudou a lei, não sei se foi o ano passado, retrasado, então é um cadastro único. Esse cadastro único é do Brasil todo, as crianças que estão disponíveis para adoção... Então você não está cadastrada só no Fórum de Santo André ou de São Caetano? Dizem que agora não, agora é no Brasil todo. Como o meu caso foi um caso diferente, porque eu conheci a criança... E depois foi atrás? E eu arrumei uma advogada que também é filha por adoção e muito entendida nesse assunto, e ela conseguiu provar que a Natasha já tinha laços afetivos com a gente. Porque aí não importa você com a criança, é a criança com você. É válido o depoimento da criança? Eu acho que só quando é um pouco maior. Maior. Né? Nessa idade que ela tinha, de menos de 2 anos. Mas conta que ela ficava aos prantos no abrigo quando a gente saía.
né? E isso foi provado. É prova, né? É prova, é um uma instrumento prova, de prova no processo. Então, aí quando você está no cadastro, tanto que depois que eu adotei a Natasha, me ligaram, acho que umas 2 vezes do Fórum de São Caetano, dizendo que tinha 2, 3 irmãos eu queria adotar. Eu falei, não, eu queria a Natasha, tanto que se não tivesse dado certo a adoção dela... A relação se deu por ela, né? Eu não teria partido para esse cadastro, eu não queria outra criança. Mas o procedimento é um cadastro único. É um cadastro único. E lá o que você põe? Os dados, a idade? Na época que eu fiz... A idade do casal que quer adotar? Então, aí você coloca tudo. Você quer criança... Porque tem gente que opta por ter recém-nascido, que é o mais difícil. Porque é mais difícil conseguir? É o mais difícil. Criança recém-nascido, porque tem todo esse processo de procurar alguém da família. Né? Porque o direito da criança é permanecer... Tem que exaurir qualquer... porque não é mais só situação, pai, mãe, avó, tem irmãos, tem tios. Com descendentes todos. O direito da criança é permanecer no seio familiar. No seio da família. Só depois que esgota-se todos, vai para uma família alternativa. A senhora conhece casos da justiça ter dado a guarda provisória de recém-nascidos? Para alguém que não seja família? Lá no nosso grupo, até tem alguns casos, sim, que foi dado recém-nascido. E tem um monte de tipo de adoção, tem aquele que a mãe assina o termo doando a criança. É que às vezes, e tem a adoção brasileira que fazem totalmente errado. O que é isso? Contra a lei. Adota como se fosse teu filho legítimo. Mas aí está burlando 100% a lei. Totalmente. Né? É crime. É quase que o roubo de uma criança. É crime. Né? E aí, depois que você fez esse cadastro... Então, nesse cadastro você pode colocar, eu quero uma criança loira, eu quero de olho claro, pode ser negra, pode ser com deficiência mental, deficiência física. Você descreve o que você quer. O que você gostaria de uma... É um pouco estranho, né? É esquisito. Mas... Eu nunca tinha visto, não sabia que era assim. Não é o teu caso, você não se enquadrou porque você já havia feito a sua escolha pela criança. Então, quando eu conheci a minha filha, a primeira coisa que foi me falado no fórum é que ela tinha traços negroides. Nunca tinha ouvido nem esse termo, que ela tem um narizinho um pouquinho assim, aberto, que eu poderia ter netos um dia com descendente de negro. Eu falei, mas estou me preocupando um pouco com isso, né? Ela é branca, mas é chocante, né? A informação mas é esquisito. Dá a impressão que falou, não pega parece porque ser preconceituoso. Dava a impressão... Isso a informação foi do próprio Poder Judiciário. Mas eles têm que avisar, né? Para você depois... Até para também, eventualmente, não ter um arrependimento. Porque às vezes a gente acha, é demorado, é burocrático, mas tem que ser, né? Quanto tempo demorou esse processo? De quando você iniciou perante ao Poder Judiciário até que fosse dada a certidão em seu nome do seu marido? Então, eu conheci ela com 1 ano e 9 meses. No ano seguinte, eu já entrei com a doutora Shirley, com o processo, porque como eu não entendia nada, eu quis uma advogada. Quando foi isso começou em dezembro. No outro dezembro do outro ano, eu consegui a guarda provisória. Aí fiquei 2 anos com ela em total de quase 4, entre... Não, dela nascer não, porque eu conheci ela em dezembro. Com quase 2. Com 1 ano e 9 meses. No ano seguinte, em dezembro, eu consegui a guarda provisória, porque nesse tempo, nesse ano, fórum entra em greve, aquela coisa toda. As férias florenses. Aí em dezembro eu consegui, dia 4 de janeiro do outro ano eu consegui a guarda provisória. Aí foram 2 anos. E logo depois que terminou, aí o pai dela, que estava na certidão, foi achado. Vocês que tiveram que fazer esse processo para localizá-lo? Não. A justiça achou. Faz. Como ele alegou que ele não conhecia a mãe, ele entrou em contato direto com a gente. Ligou, o advogado dele ligou. Aí nós fomos para Minas, nós somos os 3, eu, meu marido e a pequenininha. E fizemos o DNA, aí quando chegou o resultado do DNA, que não era mesmo compatível com aquela pessoa que constava o nome no registro. Ele não era o pai biológico. Aí logo em seguida, a juíza já deu a adoção, aí passou não lembro se foi 2 meses. Que faz a publicação em Diário Oficial para ver se alguém faz o questionamento. Aí um dia a gente estava na reunião e a doutora Shirley me presenteou com a adoção, com a certidão nova de nascimento. Eu tenho tudo guardado, tudo registrado. E a Natasha, que hoje tem 10 anos, como que vocês, quando ela foi crescendo, foi tendo o juízo, quer dizer, entendendo melhor as coisas, qual foi o
critério, até porque você está contando isso num programa de televisão, seguramente ela sabe, que é uma criança adotada. Sabe. Como que vocês lidaram com essa situação? Eu nunca precisei contar, porque ainda na última reunião do Laços a gente teve o problema da revelação para a criança, que segundo as psicólogas, o pessoal lá do grupo, essa revelação tem que ser contada desde, nem que for recém-nascido. No início já? No início. Tem que ir contando desde o começo, para não ter... porque alguém sempre acaba contando, né, se você esconde. E não pode ser na idade pior, quando ela está na adolescência. Então, a Natasha, ela já sabia, apesar de ser pequenininha, mas como a gente convive com nossos amigos agora, a maioria, todos têm uma criança adotiva. Os amigos Até dela... porque você começou se tornou uma ativista desse... Então, porque o grupo de apoio à adoção aqui de Santo André, o Laços de Ternura, a gente se reúne, os pais, a gente faz uma dinâmica em grupo, sempre tem um assunto, um dia é revelação, outro dia é... sei lá, a gente escolhe o tema que vai ser discutido na próxima reunião. Aí nós temos uma voluntária, quando a gente acha, fica com as crianças. Então, são todos adotivos. Então, está acostumada. Tanto que minha filha um dia foi num programa da TV Record, uma amiguinha dela falou assim, nossa, Natasha, é verdade que você é adotiva? Ela falou, lógico, por isso que eu apareço na televisão. Como então, dizendo, para ela é natural. normal. Na escola que ela estuda na Prefeitura de São Caetano, todo ano ela já conta para a professora, sou adotiva. Ela não tem problema. Eu acho que ela nem na adolescência ela vai ter esse problema. Interpretou muito bem o processo, porque vocês foram muito claros, muito transparentes. Já disse para ela que se um dia ela quiser procurar a mãe biológica, porque parece que todo mundo tem curiosidade em saber, em conhecer, porque é um direito da criança. Eu não escondo nada dela. Durante o processo judicial de adoção não foi... É óbvio que não apareceu a mãe. Tem coisas que a gente nem sabe da mãe biológica, tem coisas que eu sei, mas ainda não é hora dela saber, vai ter que esperar a hora certa, aí, lógico que a gente vai contar. Então, ela tem assim, eu acho que vai ser numa boa a vida dela, porque ela é uma criança feliz. Isso é o mais importante, né? E nós também. Não, sem dúvida nenhuma. Porque a família inteira acolheu a Natasha, os amigos, vizinhos. Então, ela é uma criança querida, agora ela já está uma mocinha. É óbvio a pergunta, mas eu não posso deixar de fazê-la. Você incentiva quais casais a procurarem adotar uma criança? Parece que tem uma regra, né, um preconceito assim, quem não consegue ter filho tem que adotar. Você quebrou totalmente essa regra em todos os aspectos. Você já tinha os seus filhos biológicos criados, uma idade que normalmente as pessoas não querem cuidar de criança, né? É neto, né? E meu pai, minha mãe brinca que neto é gostoso, mas quando a gente está cansado devolve para os pais. Não é o teu caso. Você incentiva casais com uma idade não elevada, mas com 50, 55, 60 anos, adotarem crianças? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não vejo diferença, pelo menos entre meus 3 biológicos e a Natasha. É tudo filho igual? É tudo filho igual. Eu sofro com probleminhas que ela tem, às vezes de saúde, a mesma coisa que eu continuo sofrendo com os 3 que são adultos, né? Porque mãe é assim. Só troca o tipo do problema. Só. Porque são sempre crianças, né? E nesse grupo de apoio que vocês fazem parte, que por sinal é um trabalho maravilhoso, qual é a idade média das pessoas que hoje atuam, que querem adotar crianças? São mais jovens ou mais uma idade superior? São mais jovens, mas gente tem gente lá, eu tenho uma amiga de Mauá, já assim com 2 filhas moças, adotou um casalzinho de irmãos, engravidou, então ela está com 5. Me ligou e falou, passei a perna em você. Então ela tinha 2, adotou mais 1 e ficou grávida. Ficou grávida. Então agora ela tem 5. Então tem assim, mas a maioria, lógico, são casais mais jovens, às vezes são casais que se separaram e casaram novamente, então tem filho de um lado, filho do outro. E não querem ter... às vezes já está... a mulher já fez a cirurgia para não ter mais, o homem também. Então, tem bastante casos assim. E esse grupo de apoio, vocês orientam, qual é a fase de orientação que vocês dão? Até para as pessoas que estão nos assistindo. Então, lá no grupo... O Orlando levou uma pessoa que eu queria ouvir. Como é que funciona o grupo? Lá no grupo tem assistente social, que é a Maria Inês, que é da FEASA, a Kelly, que é a nossa psicóloga, e a doutora Shirley, que é advogada. Então, cada uma ali
faz um atendimento antes de começar. Uma triagem. Nossas reuniões são aos sábados, uma vez por mês. Como a gente não tem uma sede do Laços, a gente usa a creche Amélia Rodrigues, ali do lado, na Tamarutaca. Isso, ali, em frente ao Arbus, ali. Então, ali é dada consultoria para a parte burocrática, né, de legislação, que é a Shirley, que sabiamente orienta os casais, a Marinês também. Então, e lá vocês instruem aonde tem os abrigos que possam... Não. Vocês dão só a parte da burocrática, a instrução porque eles sobre a burocracia. Dizem, não se deve visitar abrigo achando que vai chegar lá e vai bater o olho numa criança e falar, não é aquela. Não é por aí. Porque as crianças estão em abrigo não para serem adotadas, elas têm família, elas não são órfãs, porque antigamente chamava até de orfanato, né? É verdade. Agora é abrigo, é o lar, porque a maioria ali tem pais, às vezes tem mãe que tem esquizofrenia, tem depressão. Perderam a guarda dos filhos, por alguma razão. Às vezes por um período só. Por violência, né? Não sei se você ouviu, acho que foi semana passada, no Heliópolis, uma mãe que deixou 2 crianças pequenas dentro do apartamento, cheio de lixo. Ela não perdeu, o Conselho Tutelar pegou as crianças e levou para um abrigo. Não teve uma perda até definitiva, melhorar um pouco a situação e é devolvida. Por isso que não, se for comprovado que ela tem condições psicológicas. Por isso que não se deve visitar abrigo com a intenção de achar uma criança. E quem precisar fazer um contato telefônico, qual o caminho para poder ter esse contato com vocês nesse grupo? Porque aí seria ligado diretamente com a FEASA. Com a FEASA. Eu estou sem o telefone agora no momento. Mas tem no vídeo, eu vi que no nosso monitor apareceu um telefone, foi a nossa equipe que buscou. Nós já vamos colocá-lo aí. Tem algum site ou o site é da FEASA Não, também? Agora a gente está com uma página já está no ar o nosso telefone. Uma página no Facebook, chama GGG Laços de Ternura. GGG Laços de Ternura. Que é exatamente esse grupo de vocês que até organiza... Eu queria, dia 26 agora, dia 25, é o Dia Nacional da Adoção. Dia 25 de maio. De maio. Se não me engano, foi um deputado que teve um filho adotivo que morreu precocemente e ele instituiu esse dia 25 como Dia Nacional da Adoção. Então, nós vamos ter no dia 23 uma solenidade no Teatro Municipal de Santo André, a partir das